faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Cordeiro e leão, cordeiro e leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ama com amor intenso. Louvado seja o Senhor por esses momentos e que nós tenhamos a bênção de poder estar juntos estudando a palavra de Deus e nos alimentando com os ensinos da palavra do Senhor. Queremos estar saudando os irmãos que estão presentes nesta hora. O nosso irmão Joca, que é o irmão João Albuquerque, da igreja de Diadema. A nossa irmã Cida,
a nossa irmã Maria, da Guia, a nossa irmã Isaura, a minha cunhada, nossa irmã Ângela, o nosso irmão Márcio, também o nosso irmão Osmar. Todos esses irmãos estão conosco nesta live. Muito nos alegra que Deus possa estar fazendo-os crescer espiritualmente na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar orando nesta hora e logo mais vamos estar dando início ao estudo. Senhor, nós queremos estar dando graças ao Senhor por mais esse momento de estudo nessa live. Abençoe, ó Deus, cada um dos nossos irmãos que estão conosco e esperando receber a Tua palavra, o ensino que certamente dá crescimento espiritual. Abençoe a vida de cada um, as famílias representadas, ó Deus. Abençoe, Senhor, também os que estão tristes, chorando, ó Pai, como é o caso da nossa irmã Nice, que nessa noite está chorando, Senhor, a partida do seu esposo. Meu Deus, abençoe essa família, a Nice, que também está com a Covid, o seu filho Paulinho, a sua neta. Senhor, abençoe esta família que está tão triste nesta hora, Senhor. Abençoe também a igreja JMC, porque perde um presbítero. Senhor, que nós possamos nesta hora estar buscando o Senhor de todo o nosso coração, sabendo que o Senhor é que consola os corações. Abençoe, ó Pai, nossas vidas, abençoe nossos irmãos. Obrigado, ó Pai, pelas obras que temos feito na igreja. Obrigado, ó Pai, pelas tarefas cumpridas. Ó Pai, obrigado, Senhor, que possamos ver tudo sendo feito para a glória do Seu nome. Louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar também nessa hora saudando os demais irmãos que entraram, nosso irmão João Luturco, a nossa irmã Roseli. Um abraço, meus irmãos. Muito bom tê-los conosco nesta live, juntamente com os demais. Ok? Irmãos, temos estudado nas quartas-feiras a história da redenção. Temos tido a bênção de poder estudar desde o Gênesis, a criação, depois a queda, depois o dilúvio, depois o chamado do povo de Abraão, o chamado de Moisés, o chamado do povo de Israel, e agora toda essa peregrinação pelo deserto e lições que nós temos tirado desta peregrinação do povo de Israel no deserto. O tema, a história da redenção, é currículo do livro que tem esse mesmo tema. Ele é escrito pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior. O livro é editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. Hoje nós vamos estudar a lição de número 37, que tem como tema a rotina da vida. Esta lição está sendo extraída do texto de Números, capítulo 20, os versículos 2 a 13, e depois Números, capítulo 21, os versículos 1 a 9. Vamos abrir nossas Bíblias? Números, capítulo 20, versículos 2 a 13. Então diz assim o texto: Ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais. E porque nos fizestes
subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem mesmo água para beber. Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação e se lançaram com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais, pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Essas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. Então este é o primeiro texto para nosso estudo, o texto que traz esta cena em que o Senhor faz jorrar água de uma rocha para saciar a sede do povo. E aí nós vamos ler o segundo texto, mas antes eu quero saudar nossos amados irmãos que também entraram, nosso irmão José Daniel. Ô, meu irmão, um grande abraço a você, a Socorro, que Deus possa abençoar sua vida. Esses irmãos eram membros da igreja de Vila Paulicéia, quando nós éramos pastor lá. Que bênção, meus irmãos, ter vocês conosco. Também nossa irmã Cláudia, que entrou também na live, muito obrigado. Deus os abençoe. O meu sobrinho Davidson também, que Deus abençoe sua vida. Que Deus possa estar abençoando vocês todos, meus amados, meus queridos irmãos. Ok? Então vamos agora para a leitura do segundo texto. Números 21, versículos 1 a 9. Ora, ouvindo o cananeu, rei de Arede, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou deles alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se na verdade entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou-lhes os cananeus, e os israelitas os destruíram totalmente, e eles e as suas cidades, e chamou-se aquele lugar Orma. Então partiram do monte Or, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom, e a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreu muita gente em Israel.
Pelo que o povo veio a Moisés e disse: pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor, para que tire de nós estas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. São os dois textos que nós vamos estar considerando no estudo de hoje. E aí, antes da gente estar orando mais uma vez e dando início ao estudo, quero também saudar a irmã Ana. Obrigado, minha irmã, por estar conosco na nossa live. Nossa irmã Ana Lizardo, que é membro da nossa igreja. Obrigado. Mas temos também a presença da nossa irmã Aninha, que é lá da igreja de Eldorado. Um abraço, Aninha. Um abraço também ao seu pai, o presbítero Miguel. Um abraço também à Anitta. Um abraço à Márcia. Obrigado, meus irmãos, por estarem conosco. Que alegria termos a presença de vocês na nossa live. Deus os abençoe. Ok? Muito bem, irmãos, lição 37, a rotina da vida, textos básicos, números 20, versículos 2 a 13, números 21, versículos 1 a 9. Estamos estudando a história da redenção. A nossa lição hoje vai trazer uma lição muito importante para nossas vidas no que se refere à necessidade que nós temos de estar atendendo o Senhor, segundo os planos do Senhor. A lição passada falava da descrença, quando o povo não tinha fé, quando o povo desobedeceu, quando o povo se tornou incrédulo. A lição passada falava acerca da incredulidade do povo. Hoje vai falar também acerca disto, da incredulidade do povo, da rebeldia do povo e da misericórdia de Deus. Meus irmãos, os israelitas poderiam ter alcançado a terra da promessa em poucos meses, mas por causa da incredulidade, gastaram cerca de 40 anos. Durante esses 40 anos, levaram uma vida errante, desconfortável, cheia de vicissitudes e contrariedades. Se olhássemos esse período da sua história sem conhecer as inclinações desse povo, formaríamos uma opinião errada a respeito da providência de Deus, pois ficaríamos com a impressão de que Deus mesmo, sem qualquer motivo justo, foi a causa desse atraso de 40 anos. Convém fazer aqui uma distinção cuidadosa entre dois aspectos desse atraso. O povo não retardou o plano de Deus, porque ninguém pode atrasar o que Deus resolveu fazer na hora própria. O que o povo atrasou foi a posse da sua felicidade. Essa distinção ficará mais clara se olharmos outro lado da questão. Isto é, o povo incrédulo não impediu que Deus conduzisse a grande nação israelita à terra prometida, embora eles mesmos, por causa da incredulidade, não tivessem alcançado essa terra para desfrutar a felicidade que nela estava reservada. Em outras palavras, o homem repele a felicidade que Deus lhe promete, mas não impede que Deus estabeleça um estado de bem-aventurança para outras criaturas.
a marcha dos israelitas foi uma perda de tempo, não para o plano de Deus, mas para que eles, que caminharam durante tanto tempo, se alcançar o fim da viagem, e nessa viagem sem fim, gastaram a vida. Que figura de muitas vidas que chegaram ao fim sem alcançar um fim. Vidas que não saem da rotina. A causa da viagem rotineira dos israelitas foi a sua incredulidade, a sua recusa de fazer o que Deus mandou. Aqueles homens eram como tantos outros homens de todos os tempos. Homens que contornam as dificuldades, procurando evitá-las, em vez de crer nas promessas de Deus e no auxílio divino. Homens do caminho largo, que fogem da porta estreita. Foi a eles que o apóstolo Paulo se referiu quando disse: homens que sempre aprendem e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nessa viagem rotineira dos israelitas aparecem algumas fraquezas humanas de consequências lamentáveis. Fraquezas que levaram à providência de Deus não só a adiar a conquista da terra, mas também a impedir que a maioria deles nela penetrasse. Vamos, então, estudar alguns pontos. Antes disso, quero também estar saudando a minha tia Eva, que está conosco nessa live. Um abraço, minha tia. Deus abençoe você, minhas primas, abençoe também o seu esposo, os seus netos, toda a família. Que Deus os abençoe, viu? Muito bem. Meus irmãos, então, fechamos alguns pontos. Primeiro, a revelação deformada. Não deixa de ser muito impressionante o fato de Deus não ter permitido que Moisés e Arão entrassem na terra prometida. Aliás, Moisés desejou muito e pediu insistentemente a Deus que lhe permitisse entrar. Mas o Senhor não deixou. Não foi por infidelidade, pois a própria Bíblia diz não só que Moisés era fiel, mas também que nunca mais se levantou profeta igual a ele. Mas foi por causa da revelação deformada da parte de Moisés, como também da parte dos demais filhos de Israel. E qual foi essa proibição contra Moisés? O fato de Moisés ter cumprido uma ordem um pouco diferente do que Deus tinha mandado. Por isso nós falamos revelação deformada. Deus deu uma ordem a Moisés, uma revelação a Moisés, mas ele deformou. Ele cumpriu a ordem de Deus de maneira diferente. O povo sedento reclamou por água. Ali havia uma grande rocha, e Deus mandou que Moisés falasse com a pedra. Mas o grande profeta de Deus estava irritado com o povo, e em vez de falar à rocha, ele bateu nela 2 vezes com a vara. Alterou e deformou a mensagem, deformou a revelação. E muito podemos aprender desse episódio. Primeiro, que é preciso cuidado no transmitir a mensagem de Deus, para não dizer diferente do que ele disse e emitir noções erradas. Se os grandes, como o profeta Moisés, podem cometer um erro grave assim, quanto mais nós, que não alcançamos a sua elevada estatura.
Então é preciso cuidado para não transmitirmos uma mensagem diferente daquela que Deus revelou. Para não dizer coisas diferentes daquilo que Deus diz em sua palavra. Temos que ser fiéis na transmissão da palavra de Deus, fiéis no ensino da palavra de Deus. Segundo lugar, que nós podemos aprender é que a justiça de Deus não poupa nem os seus servos mais fiéis quando erram. Assim foi com Moisés, assim foi com Davi, assim foi com Jonas e assim por diante. Então Deus disciplina os seus fiéis quando erram. Terceiro lugar, acerca desse episódio de Moisés, podemos aprender que nossas atitudes podem perturbar a visão e a compreensão que o povo tem de Deus. O povo, sempre inclinado à incredulidade, estava murmurando contra Deus. Deus resolveu fazer uma revelação da sua imutabilidade. Não só permanecia fiel, mas imperturbável perante aquele povo rebelde. Deus disse a Moisés: falai à rocha, e a rocha vos dará água. Se Moisés cumprisse pontualmente essa ordem, o povo teria uma visão da serenidade divina e do império de Deus sobre todas as coisas, porque essas obedecem docilmente à sua voz. Mas, em vez disso, o profeta, irritado, bateu furiosamente na pedra, ainda diz: pode, porventura, dessa pedra sair água? Então, o povo, através dessa atitude de Moisés, passou a ter uma visão de um Deus irritado para ser obedecido. Passaram a entender que um Deus, para ser obedecido, precisa praticar a violência. Em outras palavras, Moisés não deu uma visão, uma ideia, uma compreensão perfeita de Deus. E, claro, não podia dar mesmo, porque só Jesus Cristo é quem pode dar uma visão perfeita acerca de Deus. Mas Moisés, então, com essa atitude, mostrou um Deus irritado. E ainda, meus irmãos, podemos entrar num segundo ponto, que é demonstração da insensatez, da incredulidade. E aí, antes, eu quero mandar um abraço à nossa irmã Luísa Giocondo. Essa irmã Luísa é do Paraná. Ela foi membro também aqui da Igreja de Vila Pauliceia, quando eu era pastor lá. Hoje ela está no Paraná. Um abraço, minha irmã querida. Um abraço também ao seu esposo, aos seus filhos. Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Também a Andréia. Ô, Andréia, estamos com saudade, minha irmã. Estamos com saudade de você, né? Que você possa estar também conosco já presencialmente, viu? Deus abençoe. Vamos estar com você, inclusive conversando agora sobre a continuidade das nossas aulas de catecúmenos, ok? Vamos estar esperando. Um abraço, saudade de você, do menino, viu? Abraço, Sueli também, minha irmã. Deus abençoe, Sueli. Obrigado por sua cooperação sempre conosco nessas lives. Ok, irmãos, vamos lá então. Segundo ponto, demonstração da insensatez, da incredulidade. O povo em Cades Barneia se recusou a entrar na terra, porque teve medo dos inimigos. Foi aquela lição passada, lembra? Eles ficaram com medo, já estavam pertinho, próximo a entrar na terra. Mas ficaram com medo dos inimigos, então Deus permitiu que eles voltassem, recuassem, e então passou a peregrinar no deserto durante 40 anos.
Por quê? Porque o povo acreditou mais nos 10 espias que difamaram a terra do que nas promessas de Deus. Imaginou que Deus os poderia colocar naquela terra somente se lá não houvesse nem fortalezas, nem homens aguerridos e fortes. Insensatez. Porque o poder de Deus é grande. Porque ele vence grandes dificuldades. E se ele prometeu ao povo que daria aquela terra, certamente ele daria poder ao povo para vencer os seus inimigos e penetrar na terra que manava leite e mel. Então, eles passaram a ter uma viagem rotineira, durante uma rotina de 40 anos. E nessa viagem, eles iam ter uma demonstração prática da sua insensatez. Ali no deserto, ainda que não pensassem, estavam expostos aos ataques dos inimigos. Nas suas viagens, ainda que rotineiras, teriam de encontrar-se com povos agressivos e hostis. Algumas vezes experimentaram parlamentar e foi inútil. Uma vez foi em Edom, cujo rei lhes recusou terminantemente passagem pelo seu território. Outra vez foi quando tiveram de enfrentar o rei Arade. E a terceira vez foi com Seom, rei dos amorreus. E veja que Edom era parente longínquo. Edom era descendente de Ismael. No entanto, não permitiu que o povo de Israel passasse pelo seu território. Pois bem, o que é que o povo aprendeu? Uma lição simples. Se tinha de confiar em alguma coisa, não era nos homens, porque estes eram inteiramente maus. Os homens falham. Os homens nos decepcionam. Esses homens eram maus, sem qualquer senso de humanidade e solidariedade, e sempre dispostos à agressão. Portanto, insensata era a incredulidade daquele povo, que os inclinara tantas vezes a voltar ao Egito, onde eles não encontrariam nem compreensão, nem misericórdia. Entretanto, todas as vezes que esbarravam numa dificuldade, logo manifestavam o seu desejo de voltar ao Egito. Lá eles seriam mortos se voltassem. Mas eles descobriram praticamente a insensatez da sua incredulidade quando venceram inimigos mais fortes do que eles. Esse foi o caso do rei de Arade, também do rei dos Moabitas e de Og, rei de Bazã. Se venceram estes, então poderiam ter vencido também os povos que habitavam lá na terra prometida. Não há humilhação maior para o homem do que descobrir o que poderia ter feito de grande e de bom no tempo próprio, se não se tivesse deixado levar pela fraqueza da incredulidade. E o pior e mais humilhante é que ele, em geral, só vê isso quando não há mais remédio, não é mesmo? Quantas vezes também nós descobrimos que se tivéssemos tido fé, se tivéssemos tido outras atitudes no passado, em certas atitudes que tínhamos que tomar, ou certas decisões, talvez tivéssemos tido bom êxito. E aí, com o passar do tempo, começamos a perceber que algumas consequências vêm daquele período em que não soubemos agir com sabedoria, não é mesmo? Isso nos humilha, porque aí a gente percebe que não tem mais remédio, não tem mais como voltar atrás, não é mesmo? E o terceiro ponto é a questão da apostasia.
A apostasia, o castigo e a salvação. Três coisas juntas ali. A apostasia do povo, que deixaram de crer, castigo por causa da incredulidade, mas salvação, porque eles invocavam o Senhor e ele, na sua misericórdia, atendia. Um dos aspectos mais instrutivos da ação da providência de Deus consiste na demonstração clara e prática da sua justiça. Deus não tem obrigação de dar aos homens as razões da sua conduta. Entretanto, ele se digna a dar essas razões. E assim, não deixará no espírito das criaturas inteligentes a menor dúvida sobre a perfeição impecável da sua justiça. É isso que se lê em Apocalipse, capítulo 15, versículos 3 e 4. Vamos ver o que diz lá? Vamos ver juntos esse texto? Apocalipse, capítulo 15, versículos 3 e 4. Vê o que diz lá. Vamos lá, abre a sua Bíblia. Pronto, podemos ler? Diz assim o texto. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá? E não glorificará o teu nome, ó Senhor? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, Deus é esse que é grande em misericórdia, grande em justiça. Ok? Irmãos, durante a longa marcha dos israelitas, a providência de Deus foi mostrando, com fatos incontestáveis, a exatidão da justiça divina em não permitir que a maioria deles entrassem na terra prometida. Na lição de hoje, há um episódio onde se vê em toda a sua força a maligna inclinação daquele povo. A boca fala daquilo do que está cheio o coração, diz a palavra. Enquanto as coisas andavam bem, o povo se continha. A menor dificuldade era faísca que fazia deflagrar a rebelião. E aí então, o episódio que nós vamos considerar é o das serpentes ardentes, serpentes abrasadoras lá no deserto. O povo, não podendo passar pela terra de Edom, teve de fazer o caminho muito longo e sofreu muito. Pretendem alguns que o sofrimento aproxima o homem de Deus. No caso que estamos estudando, foi o contrário. Entre as palavras murmuradoras e rebeldes, saiu uma por excelência maligna, quando o povo murmurou contra o maná que Deus fazia cair do céu todas as noites para o alimento. Ele disse: a nossa alma tem fastio de pão tão vil. O povo já estava se sentindo fastigado daquele pão. Nossa alma tem fastio de pão tão vil. Não tinham boca e coração para agradecer. Só tinha boca e coração para murmurar, para reclamar contra Deus. O Senhor fazendo cair pão do céu, maná do céu, todas as noites, para que de manhã, sem nenhum trabalho, sem nenhum suor, eles apanhassem o seu alimento. E agora eles reclamam disso. Já estão enjoados de tanto comer aquele maná. A verdade é que esse povo não perdia a oportunidade para se afastar de Deus. Tudo servia de pretexto, até a bênção de um alimento miraculoso. Isso se chama apostasia.
Por isso veio o castigo. Deus mandou serpentes abrasadoras que picavam o povo e eles morriam no deserto. Às vezes é bom o homem perder o tom para saber o quanto vale. Perder o que tem para saber quanto vale. Reconhecido o erro, Deus deu o remédio. Mandou fazer a serpente de metal. E nesse fato há uma lição bem profunda, uma lição mais profunda do que se poderia imaginar. E qual era o grande pecado do povo? O grande pecado do povo era duvidar das promessas e do poder de Deus. E que atitude deveria tomar quando caísse em si e verificasse que estava errado? Eles deveriam confiar firmemente nas promessas de Deus. O povo duvidava das promessas e do poder de Deus. E quando era picado, eles tinham que confiar nas promessas de Deus, que afirmava curar todo aquele que, crendo, olhassem para a serpente de bronze que Moisés fez. Naquela contingência atroz foi que Deus fez a promessa. Todo o mordido que olhar para a serpente de bronze viverá. Quem confiou, creu. E quem creu, deixou o erro perigoso da dúvida e recebeu a bênção da cura. Mas se o israelita continuasse teimosamente na atitude da incredulidade, poria em dúvida a eficácia de um simples olhar para a serpente de metal e então morreria mesmo. É por isso que o Evangelho diz que a serpente é uma figura de Jesus. Não podemos entrar nos mistérios insondáveis da morte de Cristo, mas devemos crer no que Deus prometeu. Só assim escaparemos do castigo da nossa própria apostasia. Foi assim com o povo. E eles então, crendo nas promessas, olhavam para a serpente e eram curados. Também nos dias de hoje, todo aquele que olhar para Jesus Cristo, ele também será curado da sua enfermidade espiritual. Nós não podemos entrar nos mistérios insondáveis da morte de Cristo, mas sabemos que a sua morte nos traz vida eterna, vida aos que creem. Que Deus nos abençoe e faça entender estas lições, né, a fim de que venhamos a ter sempre vida e vida em abundância. Que nós possamos ser salvos pela graça de Jesus Cristo e pela fé na sua obra na cruz. Ok? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos cantar um hino antes de estar nos despedindo. E aí, quero mandar um abraço para o Davidson, que é meu sobrinho da Beth, e falar da nossa alegria de tê-lo conosco nesta live. Que Deus o abençoe, ok? Nós vamos cantar, então, um hino, e o hino que nós vamos cantar é do nosso inário, o inário Novo Cântico, o hino de número 32, Deus Fiel. Vamos cantar juntos esse cântico? Vamos lá. Só um minutinho, então eu vou colocar o hino.
Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por estarmos nestes momentos estudando a Tua Palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estiveram na live. Abençoe ricamente, ó Deus, a vida de cada um, cada família, curando as suas enfermidades, abençoando, ó Pai, no sustento de suas famílias, no ganho do pão de cada dia. Abençoe, ó Pai, também os irmãos que estão enlutados, ó Pai. Coloco diante do Senhor a nossa irmã Eunice, ó Deus, que perdeu seu esposo hoje por Covid. Senhor, abençoe sua vida, consolando seu coração, como também curando ela e seu filho e sua neta desta enfermidade. Ó Deus, esteja com teu povo, esteja com a tua igreja, esteja, Pai, com nossas famílias, nossos amigos, esteja, Pai, com aqueles que nos pedem orações, Senhor, porque eles certamente creem no teu poder. Que eles possam, ó Pai, ser abençoados pelo Senhor. Também, ó Pai, oramos agradecidos por todas as bênçãos que nos tem dado, ó Deus. Tantas coisas nos tem dado. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos tem abençoado. E o Senhor tem usado de graça e misericórdia com cada um de nós. Louvamos-Te por essas bênçãos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Um abraço, meus irmãos. Até a próxima sexta-feira, quando estaremos com nosso culto familiar, ali cantando mais cânticos, ouvindo a palavra e mais orações, né? Nas sextas-feiras não é estudo, é uma pregação e cânticos e orações e a participação dos irmãos. Os irmãos podem participar, até quem sabe pedindo cântico, coisa assim, né? A gente vai procurando atender a cada um. Que Deus possa abençoá-los, ok? E que na próxima sexta-feira possamos estar juntos. Eu vou colocar mais uma música, deixando aqui ela, como diz, rolando, enquanto vocês vão aí se despedindo, né? Despedindo da gente, colocando as mensagenzinhas aí, né? É bom, saudando uns aos outros, né? Enquanto a música toca, vocês podem fazer isso e que Deus possa abençoar. Lembrando que nos domingos nós temos tido culto presencial, às 18 horas e 10 minutos, né? Às 17 horas, escola dominical, e às 18h10, o culto. Nós temos tido a transmissão desses cultos dos domingos no YouTube. Quarta e sexta no Facebook, no domingo no YouTube. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, né? E até sexta-feira. Eu sei que foi pago um alto preço
buscando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço, seremos no coração do Senhor. E por mais que as trevas me gritem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Um grande abraço a todos vocês. Deus os abençoe. Boa noite.